Agora a agenda dos candidatos à presidência da República. O ex-presidente Lula cumpriu compromissos em São Paulo e Porto Alegre. Reportagem de Vitor Hugo Salina. Lula começou o dia em um encontro com bispos e pastores em São Paulo. O candidato do PT aproveitou a ocasião para entregar a eles a chamada Carta aos Evangélicos. No documento, o ex-presidente diz que em seu governo foram aprovadas a Lei da Liberdade Religiosa e a lei que instituiu o Dia da Marcha para Jesus. O presidente afirmou também que pastores não podem fazer política nos cultos. Que eu não considero um pastor que mente pastor, porque não é possível alguém viver de contar mentiras, não é possível alguém não respeitar uma criança que vai com a mãe na igreja e a pessoa ficar mentindo. A pessoa pode querer escolher o Bolsonaro para presidente, pode que com a pessoa não tem nenhum problema, mas a pessoa não pode mentir. A pessoa tem que avocar as qualidades para as pessoas até defender, porque eu defendo que as pessoas participem de política, mas se um pastor quer fazer política, ele que vá para a rua fazer política, ele não pode ir para a igreja fazer política. Por outro lado, o petista comentou que tanto as igrejas católicas quanto as evangélicas são melhores que o governo para a realização de alguns serviços em prol da sociedade. As igrejas evangélicas e a igreja católica têm serviço prestado, sabe? Em várias áreas, as igrejas são melhores do que o governo. Ainda pela manhã, Lula foi alvo de críticas da comunidade LGBT por uma fala dele durante a entrevista a um podcast na terça-feira. O candidato disse que os fabricantes de fake news são capazes de dizer que alguém que nasce homem pode virar mulher, que vacas voam e que cavalo tem chifre. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, publicou uma nota no Twitter afirmando que Lula ignora a luta e as reivindicações da comunidade LGBT. A campanha do petista não se manifestou sobre o caso. À tarde, Lula desembarcou em Porto Alegre, onde participou de uma caminhada com apoiadores ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, Manuela Dávila, e do candidato derrotado ao governo gaúcho, Olívio Dutra. Em uma coletiva de imprensa na capital do Rio Grande do Sul, o ex-presidente defendeu as leis que consideram o racismo um crime inafiançável. Nós temos a Constituição, que diz que o racismo é um crime inafiançável. Portanto, o problema do preconceito no Brasil não é falta de lei. É uma questão que está na massa encefálica de uma sociedade que foi durante 350 anos escravista. Eu, quando presidente, estabeleci que a história africana deveria ser introduzida no ensino fundamental desse país para que a gente ensinasse a história da África, porque somente assim a gente pode acabar com o preconceito nesse país. É preciso, de uma vez por todas, acabar com essa história de que negro é uma raça inferior. Por fim, Lula afirmou que nunca na história um presidente utilizou tanto a máquina pública em ano eleitoral quanto Bolsonaro. É sabido que a utilização da máquina pelo meu adversário é uma utilização jamais vista na história desse país. Eu fui presidente e fui candidato à reeleição, a Dilma foi presidente e foi candidata à reeleição, Fernando Henrique Cardoso foi presidente e candidato à reeleição. Nunca, depois de Marechal Deodoro da Fonseca, alguém utilizou a máquina com a maior disfarçatez que o meu adversário está utilizando. Ou seja, sob todos os meios de liberação de recursos, de invenção de recursos, ou seja, é uma coisa de um certo desespero, mas eu acho que a sociedade brasileira está madura de que chegou a hora de voltar à democracia.